Fala aí, beleza? Tudo certo? Bom, bora lá para mais uma aula. Infelizmente eu não vou poder estar aqui ao vivo com você hoje, mas não deixaria de honrar esse compromisso que eu tenho com você. Há mais de 256 semanas, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, acontece uma aula e em 99,9% dos casos ao vivo. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Essa aula que eu quero trazer aqui foi uma das aulas que mais deu comentários, que mais deu polêmica nos últimos tempos. Por quê? Talvez se você está iniciando a sua jornada no Martelinho de Ouro, seja para alcançar o seu primeiro faturamento de R$ 1.000 no único dia, ou mais de R$ 1.000 em um único trabalho, ou até mesmo se você já trabalha dentro da nossa profissão, provavelmente você vai se deparar com um amassado como esse logo logo. Que é um amassado que pega na lateral, ou caixa de roda. Como é que você chama essa parte do carro aí na sua região? Já deixa aí nos comentários. E por que esse amassado é polêmico de ser feito? Porque em 99,9% dos casos a gente não tem acessos para ferramentas. O que isso significa? Cara, você não consegue chegar com uma ferramenta ali por mais investimento que talvez você já tenha feito em ferramentas. Então, como é que resolve? Usa cola fria? Usa cola quente? O outro problema é que amassados nessa região costumam estar muito tensionados, o que acaba eliminando a possibilidade de usar esse tipo de ferramenta. E aí, como é que faz? É isso que você vai poder ver daqui em diante. Todas as respostas para talvez dúvidas que você tenha, ou até mesmo, cara, os desafios que você vai enfrentar em um tipo de amassado como esse, você vai poder ver na sequência nessa aula. Então, não dá bobeira, já curte agora, antes de iniciar essa aula. Se você não gostar lá no final, você tira esse curtir. Curte, deixa aí um comentário e compartilha. Pega esse link da aula de hoje, compartilha nos grupos de martelinho de ouro que você possa estar. Que eu acredito que como essa aula já ajudou muita gente, também vai ajudar você. Então, bora para a aula. O que ninguém te ensina sobre a remoção de um amassado na lateral dentro do martelinho de ouro. E que amassado é esse? Bora lá, deixa eu te mostrar qual é o amassado. Saca só, o carro em que a gente vai trabalhar hoje, um Corolla, esse eu acho que é o modelo mais novo lançado. E aqui você vai poder encontrar o terror dos martelinhos de ouro. Dá uma olhada. Amassado na lateral. E olha o nível desse amassado. Antes que você se pergunte, volta na ventosa, volta na cola, a resposta é: nesse tipo de trabalho não. Ele está muito vincado, ou seja, muito tensionado, a pressão que acabou fazendo. Deixa eu só tirar o som, acho que está dando um retorno alto aí. A pressão que acabou pegando no meio dele, não só desfez parte do vinco ali, como afundou e bem. E qual que é o perigo de uma lateral? O porquê é tão difícil fazer um amassado razoavelmente pequeno como esse na lateral? Manda aí no chat. Vamos ver se vocês estão me ouvindo, se estão escutando, se tá tudo certo. Por que é tão complexo remover um amassado como esse? Independente se você vai começar no martelinho de ouro do zero, talvez seja mais complicado ainda, ou até mesmo se você já tem anos de experiência. Por que é tão difícil? Vamos ver quem vai ser o primeiro a acertar. Alex Martins, salve! Fausto Dias, Marcos Tadelli, boa noite. Ronaldo Alves, fala Daniel Petrucelli, beleza? Adilson de Contagem, Minas Gerais. Vanderlei Creus. Leandro Antônio da Silva. Porque é oval? Não, Leandrão, nada a ver, cara. Ó, o Japa já acertou. Acesso. Antônio José Tavares, acesso. Acredito que seja por causa do acesso. É isso aí, galera. A lateral não é como um para-lama, que simplesmente você solta o para-barro aqui embaixo e já consegue chegar com uma ferramenta ali. De uma certa maneira, eu acho que todo iniciante passa por isso.
Quando começa a fazer a remoção de um amassado, vai lá no paralama, consegue tirar um amassado. Razoavelmente é simples remover um amassado com essas características aqui no paralama. A gente, na semana passada, teve uma aula de um amassado bem mais complexo que esse. As mesmas técnicas utilizadas lá seriam utilizadas para remover esse tipo de amassado no paralama. É claro que esse de uma maneira muito mais rápido e até mesmo eficiente, com o mesmo processo das aulas da semana passada. Só que aqui, se você vai com muita sede no pote, como diria a minha mãe, é aí que a porca torce o rabo. Por quê? Porque você vê ali o parabarro, né? Acha que é só tirar aquele parabarro na parte de baixo, como paralama, colocar uma ferramenta aqui e ela vai entrar em contato com a lata. Só que quando você faz isso, entra com uma ferramenta, você já começa a perceber que quando começa a colocar força na ponta da alavanca ou qualquer outra, um toquinho de madeira também é uma estratégia boa para fazer amassados como esse, a pressão não passa para a lata. Né? Você não consegue ver o movimento da ferramenta em contato com a lata. Em 99% dos carros, a lateral ela vai ser uma parte bem fechada. Essa parte talvez não seja a mais complicada. Por quê? Eu estava mostrando aqui, ó. Geralmente, quando o amassado pega nessa região, a gente tem algumas possibilidades, como você vai ver. Talvez até consiga ter um acesso natural. Agora, nessa parte, bem próxima do final da caixa de roda, quase aqui na conexão da junção da porta, ali você, a não ser que seja um milagre lá na parte de baixo, encontre algum daqueles, não sei se é tapa-furo para escorrer a água, alguns daqueles acessos que podem ter, você consegue colocar uma ferramenta e chegar até o amassado. Então preste muito bem atenção nisso. Eu sei que para você que já está martelando há um bom tempo, já está jogando o jogo há anos, essas informações aqui podem ser básicas, mas pare e pense. Imagina você, né, lá no seu início, se talvez você não tenha passado por isso. Caramba, a lateral é fechada, não sabia. Ou tenha ido todo felizinho, dado um orçamento para fazer a remoção de um amassado como esse, cobrando, sei lá, 150, 250 ou 350 para fazer esses dois amassados ali no paralama, não é o mesmo valor que você deveria cobrar na lateral. E você vai entender ao longo de cada processo aqui. Então, um dos amassados eu posso pegar, tirando a lanterna, soltando a forração interna, mas esse daqui não. E você vai entender por quê. Olha lá. Aparentemente, o que que isso significa? Manda aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô me movimentando muito aqui, ó. Olha como tá. O que que isso significa? Para você que estava pensando em voltar na cola fria, sei lá, um bom exemplo. Tomar uma água aqui porque dei uma boa engasgada. Quem tá conseguindo perceber? Se estiver rolando em 4K aí, Super HD, vocês estão conseguindo visualizar pequenos pontos, ó, no verniz. Naquela parte de cima, se você não percebeu, dá pra ver, ó, até uma marca de lixa aqui, ó. Isso não é natural de uma pintura original. Como identificar uma repintura? Basicamente é isso que você precisa fazer. Olha como o para-choque não tem esses pontos. Provavelmente a lateral já foi pintada e talvez o para-choque não. Comparem o para-choque com a lateral. Percebam a diferença de textura. É claro que uma é uma parte plástica e outra é uma lata. Então, para você que já estava pensando, bah, eu vou aliviar esse amassado puxando ele na cola. Vou aliviar dando uns trancos com a ventosa ali de cola fria, para ser mais rápido e só tirar a pressão. O que será que aconteceria se você, por ansiedade,
se você, por falta de atenção, fizesse isso, né? O carro chegou, tá bom, vou colar uma ventosinha, sei lá, aqueles alicatinhos que os caras usam americano. Você põe uma colinha, sai dando umas pressãozinhas, né? Ele trava de um lado, trava de outro e você vem puxando. O que que isso aconteceria, sei lá, nos primeiros 5 minutos de trabalho? Hoje eu tô perguntador. Manda aí. Olha aqui na parte de baixo. Todos esses defeitos de pintura estão espalhados por toda a peça. Ali, no primeiro ponto, eu não foquei em mostrar isso para você. Talvez alguns de vocês possam ter até percebido, mas olha agora, caçando os defeitos. Olha aqui, do lado do amassado, aonde eu vou mexer. Do lado, ó, na parte de baixo dele ali. Olha ali. Os pontos ou os pontos que revelam que esse carro já foi repintado. Se você não sabe e tenta utilizar uma ventosa aqui, utilizar cola fria, no primeiro tranco, se tiver massa na parte de trás, ela sai junto. Sai uma bola, né? Dependendo do tamanho da ventosa. Desplaca o verniz, pode sair não só o verniz junto com a tinta. Você perde o trabalho nos primeiros 5 minutos. Pô, Wallace, mas se é uma repintura, né? Para que eu vou fazer esse amassado? Ou dá para fazer martelinho de ouro quando a peça é repintada? Você vai ter as respostas para essas perguntas daqui em diante. Sabendo tudo isso, manda aí agora. Vamos lá. Qual é o nível de dificuldade para você nesse amassado? 0, o mais fácil possível. 10, difícil, complexo. Manda aí. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Manda aí. Ó, galera, tá. As respostas chegam para mim um pouquinho mais demorado. Estou vendo uns furinhos na pintura. De 0 a 10, 0 a 10. José Lucas Miranda, 0? Caraca! Será que faltou um ali? Eu nem pegava esse serviço. Cara, não é pra tanto, né, Daniel? Talvez você tenha esse medo por causa que não tenha feito ou não tenha as informações. 8.5 já puxando para um 9. Boa, Ramon. Eu colocaria aqui nesse amassado um nível 9. Dificuldade. Bom, e você vai entender o porquê desse nível. Bora lá. A gente parte agora para o processo de desmontagem. Se a peça não tem acesso, eu já saio criando um acesso ou outro ali? Não. É bom sempre dar uma olhada, visualizar se você não encontra alguma ferramenta que chega até ele, simplesmente testando, olhando, desmontando. Para aí sim ter as respostas para essas perguntas. Lateral geralmente é uma desmontagem mais simples. Nesse caso aqui, a gente tem 2 grampos, simplesmente meu irmão soltando aqueles 2 grampos, puxando aquele carpete, eu já consigo visualizar muito bem aonde eu consigo ou não colocar uma ferramenta. Se bem que eu tô com uma lateral de uma Pajero dessas Full Dakar, vai dar um trabalhinho amanhã para desmontar. Se você não me segue no Instagram, aconselho que siga lá. Amanhã eu vou mostrar esse processo da desmontagem e o amassado, aonde tá. E você vai ver que é bem similar os princípios que estão sendo utilizados aqui com os que vão ser utilizados lá. Só que o amassado da Pajero, cara, se esse é um nível 9, aquele é um nível 25.
que pegou na lateral. Eu dei uma aliviada usando a cola, naquele caso a pintura era original, mas nesse caso é inviável fazer isso. Então olha só, meu irmão solta aqui o encaixe ou o acabamento ali daquela parte, porque o carpete tá por baixo dele. Solta os grampos que estão conectados ali junto com a lata. Até seu filho consegue fazer essa desmontagem. Se você não tem, até uma criança consegue facilmente fazer esse processo de desmontagem. Olha lá. E aqui eu consigo ter uma boa visualização se algum lugar ou algum acesso vai deixar com que eu consiga colocar uma ferramenta ali e chegue até aquele primeiro amassado. E tirando a lanterna, eu tenho outros acessos que também podem fazer com que eu consiga colocar uma ferramenta e chegar talvez até o primeiro e quem sabe até o segundo amassado. Talvez nesse lado, por ter o tanque do combustível ali, a ferramenta não faça a curva e chegue até lá, porque está bem na região de baixo. Mas em alguns casos, talvez você já tenha conseguido, assim como nós conseguimos lá dentro da nossa oficina, simplesmente soltando a lanterna, por mais que esteja lá no canto, entrar com uma ferramenta bem fina, a gente chama de rabo de peixe, e chegar até o amassado. Ó. Essa é a primeira vez que o meu irmão tá tirando essa lanterna. Dá para perceber que tá tendo um pouco de dificuldade, indo nas manhas. Ó. E aqui você vai entender o que aconteceu. Bom, acho que é a primeira vez que a gente tá arrancando essa lanterna, meu irmão tá soltando. E aí, Rafa, o que pegou aí? A diferença da maioria, na verdade não é uma diferença, em outros casos também sai, mas como foi a primeira vez que a gente foi desmontar ela, deu uma enroscada, foi naquele pininho aqui, ó. Aparentemente eu comecei a apertar as travinhas, não tava mexendo, então eu dei umas leves marteladinhas aqui, ó, nesse outro pininho, que dá pra ver claramente que é aqueles pininhos que seguram a lanterna. Tirei os dois parafusos e elas estavam presas. Então eu dei uma marteladinha aqui e isso aqui tava mexendo junto com a lanterna. Então o que eu fiz? Peguei meu sacador de grampo, passei uma fita nele aqui, ó, pra ele não marcar lá. Dei uma leve forcinha e consegui entender o mecanismo ali. Tem que bater pra ela, no seu corpo, né, pra ela vir, ó. Aí você bate, ela desencaixa aqui, ó. Esse corpo aqui da lanterna, ele passa aqui dentro, ó. Você dá uma leve pancadinha, ele já solta. Por isso que quando eu mexi aqui, mexi a travinha lá, ó. Beleza? Na verdade, estava tentando soltar ela lá dentro, né, Rafa? Ia sair tudo junto. Mas não ia ter como, porque ali pra dentro tem um pedaço ainda do corpo, né? Então ia ter que afastar muito a lanterna pra sair. Então aí foi só dar um esse tapa que ela já soltou aqui. Soltou os fios, já é. Agora solta aqui por dentro. Soltou os conectores. Tem um pluguinho aqui, ó. Lanterna tá liberada. Bom, deu pra ver ali um leve enrosco na lanterna e isso vira e mexe acontece. Quando tiver engasgado, quando tiver meio que tensionada aquela parte, cara, não é porque você tem 40 centímetros de braço, levanta 200 quilos no supino na academia, que você vai colocar força. Força e desmontagem são coisas que não combinam uma com a outra. Tem que ter um jeito, uma manha.
Às vezes a peça está um pouco travada, simplesmente pare e veja onde está pegando. Um pequeno grampo que você solta, às vezes é o que precisa para soltar aqui uma lanterna, às vezes é o que precisa para soltar um para-choque. Não fique puxando a peça achando que é a força que vai fazer com que ela solte, né? Não é dessa maneira. Se você faz isso, o que pode acontecer é você quebrar uma lanterna como essa. Imagina, mesmo paralela. Você acha que o dono do carro vai aceitar uma lanterna paralela? E às vezes você vai ter que comprar uma outra lanterna, ela vem com um brilho diferente, por mais que seja original, do outro lado. Cara, um amassado que era para ser resolvido de uma maneira rápida, sem complexibilidade, você acaba fazendo um baita BO por causa de ter cometido um erro ali, né? Vamos lá, mais uma vez. Visualizando agora com a lâmpada os dois amassados. E aí, será que muda agora o nível de dificuldade que você havia dito? Será que ficou mais complicado com a lâmpada? Com a lâmpada, geralmente o amassado parece que cresce. Você consegue visualizar agora, ó, mais facilmente o nível da repintura e o ponto de tensão no centro dele. O quão tensionado tá. Não é chegar com uma ferramenta ali e dar 2, 3 cutucadas que esse amassado vai levantar. Para você ter noção, eu peguei 2 chuvas de granizo, na segunda-feira tem mais um. Não caiu granizo aqui na minha cidade, não se desespere. Esses carros eu já tinha feito orçamento no ano passado, achei que eles não iam fazer com a gente. Agora apareceram, né? Não sei se não encontraram alguém que queria fazer. E um carro, um Peugeot que está lá na oficina, eu já terminei o teto e a coluna em meio período. Meio período, mais ou menos. Um teto inteiro de granizo, as 2 colunas e o aerofólio da parte traseira. O outro carro, que foi um Etios, eu demorei um dia para fazer o teto, um dia para fazer o capô, um dia para fazer as 2 colunas e mais um dia para fazer as portas, paralama, tampa traseira. E o que faz com que um trabalho de granizo seja feito rápido e um outro não? Será que as habilidades? Será que as ferramentas? Será que a lâmpada? Essas coisas são todas secundárias. O que define ali a dificuldade num trabalho de granizo é o nível da chuva. O quão forte foi os impactos da pedra que pegaram ali no carro. A quantidade de amassados que tem. Se num carro a gente tinha, sei lá, 1000 amassados, no outro tinha 10.000 amassados. Mais ou menos. E só amassados, cara, beirando esticar ali. Não é aquele amassado que você dá 2, 3 cutucadas e ele já levanta. Não é aquele amassadinho que se você for fazer um curso presencial, o cara vai criar ali na bancada para você, num capu, com um martelinho de borracha, você vai tirar o amassadinho em um dia, talvez, e vai falar, meu, virei martelinho de ouro. Agora sim, dá para ganhar R$1.000 em um único dia, mais de R$1.000 em um único trabalho. Fez um amassado do tamanho de uma moeda, mais suave do que não sei o que, e talvez isso tenha criado na sua cabeça essa ilusão. Quando você sai pra rua e pega esse tipo de amassado e fala, já sei, vou entrar com 1, 2 ferramentinhas ali, pode ser essas aqui que você talvez tenha comprado no curso, e quando você dá a primeira cutucada no amassado, você fala, ué, caramba, velho, mas ele não tá levantando, né? Não tá vindo suavezinho, igual eu aprendi lá no curso. O que tá acontecendo? Você dá mais uma cutucada, talvez tenha esquecido de esquentar e trinque. Segundo movimento, você já perdeu o seu amassado e você já estava pensando que era martelinho. Então, o que define a dificuldade num trabalho é o nível de tensão, o quão forte, o quão profundo foi o impacto na batida. Depois vem o quê? Aonde esse amassado pegou? É uma área aberta? É fechada? Né? E depois vem o quê? Cara, dá para remover essa peça ou não? Dá para fazer na bancada ou não? Isso também facilita ou dificulta
o nível do trabalho. E depois vem outras centenas de etapas que você precisa aprender e dominar. Então dá uma olhada. Eu tenho ali um acesso, e é um acesso legal. Eu posso entrar com uma dessas alavancas, ó, direita, esquerda. Aqui eu estou mostrando para você o significado de teste. Eu nunca pego uma ferramenta que funcionou, né, logo na primeira, e já trabalho com ela. Eu sempre testo algumas ferramentas para ter a certeza que é a ferramenta que eu preciso que chegue no trabalho ou no amassado e eu consiga fazer com uma certa facilidade e sem tanta dificuldade. Olha outra coisa aqui. Olha como a minha coluna fica virada. O meu posicionamento é ruim mesmo. Às vezes você pega um tipo de trabalho como esse e fala: caramba, mas tem que ficar tudo torto para fazer um amassado? É, cara, ou você pode pegar uma lixadeira, você arranca a lateral, né? Corta toda ela, bota lá na bancada, trabalha, tira os amassadinhos, depois você solda, pinta e entrega pro cara. Essa é uma opção também, né? Então olha o que eu tô falando de nível de dificuldade. O que vai fazendo com que o jogo fique mais difícil? Amassado pequeno, ele está bem colado aqui nessa região. Esses locais, a ferramenta entra, fica escapando, ela não funciona muito bem, fica dando umas raspadas. Mas bom, você vai conseguir visualizar agora como resolver esse amassado dessa forma. Amassado na lateral, independente se ele é um amassado maior ou até mesmo um amassado menor como esse e tensionado, cara, existem bastante dificuldades que você vai precisar ultrapassar para resolver esse trabalho utilizando somente as técnicas do martelinho de ouro. A primeira e principal, já devo ter falado aí uma centena de vezes, mas é o fato de, em quase todos os carros, uma pequena parcela, se eu não me engano, o que eu me recordo aqui são 2, se você lembra, deixa aí nos comentários aí embaixo, manda no chat. Eu acho que o C3 e o C4, né? Os Peugeots também, alguns possuem a lateral totalmente aberta. O que significa isso? Simplesmente você pegaria uma alavanca, uma ferramenta, como se fosse o paralama, encaixaria ele aqui por baixo e conseguiria já chegar no amassado. Mas na parte de trás, aqui na lateral, e essa é do lado do motorista, essas regiões costumam ter 2 chapas. O que isso significa? A gente tem a lata aqui da parte de fora e logo ali dentro uma outra lata. Muitas das vezes existem 3 latas, dependendo do carro e de onde o amassado tenha pegado. Nesse caso, a gente vai usar um acesso natural. O que significa? Você está acompanhando essas aulas na íntegra, se programe para poder participar todas as terças-feiras, 8 horas da noite, 100% ao vivo e gratuita. A gente já soltou, né? Meu irmão soltou aqui a lanterna, soltou a lateral. Eu vou chegar com essa ferramenta, uma ferramenta do kit direita e esquerda, essa virada para a esquerda, até aqui a ponta do amassado. E vou tentar ter o máximo de controle possível, por mais que ela consiga chegar, eu acredito que até essa região aqui, ó, qualquer movimento que eu consiga colocar ali, já passa com uma sensibilidade muito forte para lá. Porque é quase como se a ferramenta ou a ponta dela fosse meio que pressionada. Então você não tem tanto controle. Mas pequenos movimentos, talvez isso daqui, ó, já possa até trincar a lata, se ela estiver muito colada mesmo, né? Trincar a lata, eu sempre digo isso e as pessoas me corrigem. Trincar a pintura ou verniz aqui na parte de cima. Enfim, vamos lá, ó. Olha a tensão, o que acaba dificultando. O que significa tensão? Quanto mais forte é a pressão da batida, mais dificuldade você vai ter para removê-la. Seja em lateral, seja em porta, seja até aonde o acesso acaba sendo privilegiado.
Não existe uma outra coisa, pelo menos acredito eu, que dificulte um trabalho a não ser o nível de tensão, o nível da batida. E aí você pode se perguntar, né? Pô, Wallace, mas não posso colar uma ventosa aqui e puxar o amassado? Aí a gente acaba sofrendo com a vida real, coisas que acontecem no dia a dia de um profissional. Além de tudo isso, ser fechado, estar tensionado, ter pegado no vinco. Cara, aqui a gente está trabalhando numa repintura. Uma repintura de não tão boa qualidade assim. Eu já devo ter mostrado aí vários e vários defeitos que existem aqui por toda a extensão dessa repintura, né? Então se você cola uma ventosa aqui, espera secar e puxa, provavelmente ou sai o verniz ou junto com o verniz também vem a tinta. Olha o tanto de complicações. Mas vamos lá, a vida de um profissional que quer alcançar em um único dia um faturamento de R$1.000 ou até mesmo em um único trabalho é aprender a lidar com esses tipos de situações. Eu não diria que dominar, porque dominar é difícil, cara. Sempre surge algo novo, sempre você precisa expandir o seu conhecimento, mas aprender a controlar, né? Aprender a lidar mesmo, aprender a conviver com isso. Porque cada vez mais quando você aceita esse tipo de situação, quando você pega um trabalho como esse, o trabalho flui, fazendo assim com que você consiga, mesmo sendo repintura, mesmo lateral, mesmo amassado tensionado, entregar um trabalho de alto nível ali na finalização dele. Então vamos lá, a ferramenta já está escolhida pelo processo de testes. O acesso é bem apertado, mas mesmo assim eu quero passar um pouquinho de fita aqui na ponta dela. Por quê? Porque quando eu chegar ali no amassado, a fita ela vai proteger, né? Ela vai pegar essa ponta aqui do metal, vai dar uma camufrada, uma escondida nele, e assim eu consigo trazer uma região um pouquinho maior, ou eu consigo distensionar pelo menos a pressão, mesmo que deixe aqui alguns pontos, né, cara, que marque a lata, ou até mesmo que faça uma granulação. Essa granulação ela não vai ser tão fina quanto seria se a ferramenta trabalhasse sem fita, né? Em alguns casos você não vai conseguir, você vai ter que ter um controle, você vai ter que demorar. É por isso que é importante, ó, aprender a lidar com esses tipos de situações. Porque você pega um amassado como esse e às vezes para levantar todo ele você demora 30 minutos. Pô, desse tamanho, 30 minutos só para conseguir colocar ele na altura ideal. Não estou nem falando de começar a dar um acabamento fino e conectar a granulação. Sim, 30 minutos só para levantar, para vencer a pressão, para tirar a tensão, para depois você começar a refinar a granulação e até mesmo jogando a lâmpada ali um pouco mais próxima, pegar as ondulações. Mas se a gente tem essa possibilidade, então vamos usá-la, né? Quer ver? Só vou pegar a fita. E que fita é essa? Essa daqui, ó, fita crepe. Passar um pouquinho aqui na ponta da ferramenta, o mínimo possível para ela poder entrar nessa junção. Ó, saca só como você consegue visualizar. Agora ela está mais protegida. Assim, quando eu chegar aqui na ponta do amassado e colocar um pouco mais de força, ela vai trazer aquela pressão. Aquecer é fundamental. As chances são tremendas de se trincar aqui, né? Se fosse uma pintura original, daria para levantar sem aquecer? Sim, cara, mas exigiria mais controle na sensibilidade e mais domínio mesmo. Aqui, como a gente quer fazer com a maior qualidade possível e com a maior velocidade possível, a gente aquece. É fundamental aquecer, né? Você só tem a ganhar aquecendo a lata. Olha lá, eu vou chegar com a ponta da ferramenta, ver onde ela está. Nunca coloque muita pressão até você conseguir encontrá-la mesmo. Agora sim, vou ter que trocar o acesso. Peraí. Aqui.
consigo uma melhora na visualização. Olha lá. Agora, ó, dá pra ver que eu cheguei no amassado, ó. Vou posicionar de uma maneira melhor, só para que você consiga visualizar o centro dele. Opa. Peraí. Agora sim. Aí, garoto. O máximo possível de visualização. Vamos até chegar um pouquinho mais perto. Aqui. Vou aquecer um pouquinho de novo. Pelo menos nesse primeiro impacto. Lembrando, a gente está trabalhando numa repintura. Eu não sei se tem uma massa poliéster aqui atrás. Vamos ver. Ó, mais uma vez. Cheguei com a ponta da ferramenta. E olha agora. Eu vou colocando pequenas pressões. Nunca tente levantar de uma vez só. Já deu para perceber que o amassado começou a levantar, mas ao mesmo tempo, deixa eu só dar um tombinho na lâmpada, ó. Trazer ela um pouquinho mais longe. Acho que vai melhorar a sua visualização. Aqui. Ao mesmo tempo, eu não sei se dá para perceber, vamos tentar chegar um pouquinho mais perto. A ferramenta já começou a mostrar o meio dela, ó. A fita rompeu, né, o meio da ferramenta, a ponta da ferramenta. A fita acabou rompendo e isso faz com que a pressão mais fina da ponta seja passada para a lata. Ó, vai ser nítido quando a gente chegar aqui perto. Ó. Esperar ela focar. Olha ali, ó. Você consegue perceber aqui, ó. Tá vendo? Então, eu estava forçando, usando a proteção da fita, mas ela rompeu e a ponta acaba pegando ali. Não tem problema. O que eu vou fazer é simplesmente puxar essa fita um pouquinho para baixo. Assim eu ajusto de novo, né? Onde a ponta da ferramenta tá. E vou lá e aqueço. Se não der para puxar, troque a fita. Por isso que às vezes você acaba demorando bastante, ó. Se numa dessa você insiste colocando tensão, ou até mesmo você coloca, não, tá tudo bem, vou colocar a mesma força que eu estava colocando antes, cara, as chances de você perder o amassado, elas são bem grandes. Ó, cheguei novamente com a ponta da ferramenta. Geralmente na segunda e na terceira vez, ó, rompeu de novo. Dá pra perceber que mais uma vez, ó, ela acabou rompendo, ó. Deixa eu focar. Cadê? Difícil de focar, mas eu acho que dá para perceber aqui que ela deu uma leve rompida. Vamos chegar mais perto. É um baita jogo de paciência, olha lá. Como revelou muito ali no centro, tá vendo? Um pouquinho mais de pressão, a ferramenta acaba revelando. O que eu vou fazer é abaixar esse contorno do amassado. Já que está com muita tensão, vamos não só abaixar aqui o contorninho, mas também abrir ele um pouco. Isso faz com que a pressão seja um pouco reduzida. Eu vou dar uma leve movimentada para que você consiga enxergar que raio é esse de contorno que eu estou falando. Olha como ele é bem visível aqui nessa região de cima. E vamos lá. Com certeza, pelo menos na minha opinião, a melhor ferramenta é o martelo. Você consegue ir cadenciando as batidas, cadenciando o movimento e não marca o vinco.
você faz com que ele acabe não marcando, né? Eu não indicaria de você utilizar um pino de metal para baixar aqui, porque as chances de fazer pequenas marcações, elas são muito grandes, né? Quer ver? Às vezes você pode se perguntar assim, pô, Wallace, mas se fosse uma área totalmente aberta, ali por cima da porta, e fizesse com uma alavanca por cima, faria esses pequenos bicos? Depende muito, cara. Se o acesso aqui, a parte de trás, ele tem uma abertura maior, o controle da ferramenta acaba sendo muito melhor. Você consegue levantar e quebrar a tensão do meio do amassado sem fazer esses bicos. Agora, quando você coloca a ferramenta e no colocar a ferramenta, ela já pode, literalmente, dependendo da pressão aqui, sair para fora, né? Quando você coloca a ferramenta e ela marca a ponta, por ser muito estreito o acesso, ela já pode sair, furar a lata. Pode acontecer, se você colocar pressão sem olhar o que está acontecendo, é muito difícil você lidar com esses bicos. É por isso que você tem que ter esse certo limite. Não adianta pipocar toda a lata, tentar lixar lá no final, que não vai resolver dependendo do nível. Então, como já começou a marcar, usando a fita, o que eu vou fazer é liberar a tensão. Vamos lá. Ó. Martelo. Posso pegar aqui o vinco. Batendo. Um pouco para frente do amassado e um pouco para trás dele. Só pegar essa pressão ali. Ó. Que louco agora. Como mesmo tendo ali os pontos, vou chegar mais perto, que foram feitos na marcação da granulação, olha como reduziu aquela pressão no centro dele. Dá pra gente chegar mais próximo ainda, deixando assim, cara, pequenos, mas pequenos pontos mesmo. Deixa eu só dar uma ajustada. Aí, aqui. Ó, mais uma vez, é como se ter levantado o meio e batido as laterais tivesse resolvido a metade do amassado. Não seria prepotência dizer isso. Olha lá, o vinco passa por ele. Umas pequenas marcações ali na região de cima, mas o que a gente queria foi feito. Às vezes vai acontecer muito disso que você acabou de visualizar aqui, não só no amassado na lateral, mas em amassados no martelinho de ouro. Você precisa dar um passo para trás, para ali para frente, poder dar dois para frente, né? Um passo para trás para poder dar dois para frente. Por mais que eu quisesse e queria levantar o centro do amassado, por todas essas condições que eu expliquei aqui inúmeras vezes, essas possibilidades não me deixaram, né? A ferramenta não entra, o acesso o meu corpo tem que ficar muito virado aqui, a minha costela está totalmente torta para poder conseguir chegar ali com a ferramenta. A ferramenta, tipo, por mais que ela entre, na hora que ela entre, você tem que ter um controle meio que quase tirando a ponta para não marcar. Enfim, então eu abro um pouco o amassado, libero um pouco aquela tensão, para agora. Já acho que você deva estar imaginando tirar a fita e trabalhar com ela sem fita. Vamos lá.
Vou aquecer. Ferramenta no acesso novamente. Ó. E agora vamos chegar lá. Praticamente o que eu estou fazendo aqui é um movimento tão controlado, cara, que às vezes você tem que controlar, por mais exagerado que possa parecer, até a respiração. Se você dá fica ofegante, passa essa pressão para a mão e ela é passada para lá. Que agora a história é outra. Eu consigo chegar em todo o amassado e empurrando aquelas pressões. Bom, causei aqueles bicos mais finos. Tá tudo perdido? E a resposta é não. Você pode, nesse ponto, utilizar o pino. Como tá no vinco, mantenha uma precisão de fazer com que o pino fique totalmente reto. E se você deixar ele meio curvado para cima, meio curvado para baixo, as chances de marcarem são muito grandes. E você começa a visualizar que as batidas que eu estou dando, elas são cadenciadas. Não é uma única batida com o pino que vai empurrar isso daqui. Uma única batida pode até estourar a tinta ou fazer com que a tinta trinque. Relembrando mais uma vez, a gente está trabalhando em repintura. Então, ó. Olha lá, consegui pegar o ponto que estava mais tensionado. Por quê? Porque eu aliviei as tensões da lata. E ao mesmo tempo, fui controlando cada pequena batida. Olha como se ele tivesse ficado suave novamente, tá vendo? Aquele ponto mais agudo que estava ali, ó, ele já foi completamente eliminado. Tá vendo como é um processo de repetição? Se a gente ajustar a visualização, aí acaba sendo melhorada. Olha, posso até pegar o martelo aqui, ó. Mais de força, eu consigo ainda melhorar um pouco mais. Se você quiser bater com um pouco mais de força numa repintura no vinco, eu acho que não tem uma melhor indicação do que você utilizar um martelo ou talvez um pino, né, de PP. Isso pode te ajudar também. Nunca utilize um pino de metal para bater com muita força.
a força com o pino de metal ela tem que ser cadenciada, né? Então, Wallace, como é que você consegue abaixar esses pequenos pontinhos, né, que marcaram aqui o vinco? Poxa, eu acho que eu já te mostrei. Eu coloco na ponta e vai dando 1, 2, 3, 4, pequenas batidinhas, pequenas. Só que às vezes você quer acelerar o processo. Você quer pegar uma extensão maior, um pouco mais de força. Você troca, você cambeia o martelo. Aqueço novamente. Estou fazendo o mais devagar possível. Pelas minhas contas aqui, 23 minutos e 35 segundos. Vou lá novamente com a mesma ferramenta. Opa! Já estava ali, bem ajustadinho. Ó, consegui chegar. Levantando as mãos. Bem suave. Quando já chegou umas 5, 6 vezes que você está nesse processo de repetição, não necessariamente fica fácil. Mas eu diria que é quase como se o seu cérebro já tivesse entendido o movimento, a ferramenta já acaba sendo guiada de uma maneira muito mais fácil, ou até mesmo nessas áreas onde são bem coladas, de tanto colocar a ferramenta lá e ir batendo, empurrando, você meio que já separou um pouco a lata. Então ela acaba entrando de uma maneira mais suave e você consegue pegar ali o ponto, seja para levantar ou até mesmo esse pequeno erro aqui. Abaixar. Uma vez, voltei. O ponto que eu quero abaixar é bem fino. Então eu venho controlando. Basicamente vão ser esses os movimentos utilizados para finalizar esse amassado. E saca só uma prévia do resultado. Você consegue visualizar que repetindo todos esses processos, olha como o amassado se transformou. Mas é claro, dá para visualizar ali pequenas marcas que revelam que a gente passou por ali, que um martelinho de ouro fez a remoção. Então dá para resolver isso? Sim. Se você quer alcançar o alto nível dentro do martelinho de ouro, você precisa resolver um trabalho e não deixar marca. Ou, dependendo do nível do amassado, mínimas marcas. Isso pode acontecer? Claro que pode. Nesse tipo de amassado, você viu que a grande dificuldade está nesse controle da sensibilidade. Às vezes eu recebo mensagens de: nossa, Wallace, mas é difícil porque a ferramenta entra já marcando, eu tenho que ficar tudo virado, deitado no chão. Eu falo: cara, muito bem, parabéns. É isso aí mesmo, é assim mesmo. Não, mas tem algum segredo, alguma técnica, tem que, sei lá, cara, benzer, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria para remover o amor. Não, cara, é isso aí mesmo. O processo é esse mesmo. É difícil, é complicado, é embaçado, é foda de fazer. Você só tem que repetir aquilo que você estava fazendo para conseguir chegar com a ferramenta e controlar essa certa sensibilidade ali, né? Então, olha lá, dá para perceber que o amassado ele conectou muito bem. Olha só. A granulação, ela tá até bem pareada na lata.
Só que existem detalhes ali que precisam ser minimizados. E eu posso minimizar esses detalhes simplesmente utilizando uma lixa e pulindo ali. Deu para perceber que um pequeno ponto no vinco acabou marcando e revelando que a massa que foi passada nessa lateral não é uma camada tão fina assim. Olha lá. Você consegue visualizar. E aí, o que que faz? Abandona o trabalho? Chora? Não, cara, continua. Continua fazendo. Continua executando. Continua até chegar no seu limite ou no limite do trabalho. Tá difícil. Aí, ó. Aqui você consegue perceber. Olha lá o branco no fundo. Isso revela uma massa plástica ali. Imagina pra galera que tava falando que esse amassado é um nível 3, 4. Cara, queria te conhecer. Olha só o que vai ser feito aqui agora. Algumas coisas você precisa entender que elas são naturais conforme o trabalho que você está fazendo. Cara, dificilmente, não quero parecer um pouco arrogante ou prepotente, qualquer profissional ou outro profissional conseguiria fazer um amassado com essas características que eu te mostrei, ou com tudo que envolve a situação, chapa dupla, repintura. Eu acredito que possa ter uma fina camada de massa poliéster aqui por alguns riscos, né? Se você está acompanhando na íntegra, eu acabei de te mostrar, talvez até saiam esses riscos, possam ser da batidas. Eu não lixei no começo, porque quando você lixa numa pintura original, você já tira um pouco do material, da lata. Imagina numa repintura, se você força demais aqui lixando, você já pode perder o trabalho logo no começo, antes mesmo de colocar qualquer tipo de ferramenta aqui. Então, é uma frase que eu sempre digo: grandes batalhas deixam cicatrizes. E grandes batalhas por quê? Por causa de tudo que envolve chapa dupla, repintura, um trabalho numa área muito apertada. É natural, você tem que ter na sua cabeça, principalmente se você está iniciando. Cara, não serve muito para quem, o que eu estou dizendo aqui, não serve muito para quem já está no alto nível, para quem tem anos de experiência no martelinho de ouro. Porque o cara já sabe disso, né? Qualquer grande profissional já sabe disso, que seria inevitável, ó, deixar ou não deixar, né? Seria inevitável não deixar essas pequenas marcas. Mas olha como elas já estão bem similares quando a gente volta só um pouquinho para trás. A granulação original da lata já está dando para perceber. Vou colocar um pouquinho para frente, vamos sair do amassado. Saca só como você consegue visualizar. Ela tem alguns desenhos, apesar de estar um pouco lisa. Quando a gente entra novamente aqui para o amassado, você consegue visualizar ali as pequenas marcas deixadas pela batalha. Não é em todos os amassados que isso acontece. A moeda tem dois lados. Se você pega um outro tipo de amassado, acredito que já tenha falado, mas quero pontuar aqui novamente. Em outros determinados tipos de situação, cara, as marquinhas não vão ficar, a não serem que você force demais, que você cometa algum erro, né? Essa é a palavra certa. Mas nesse tipo de situação seria inevitável. Tá bom, Alice, entendi, mas e aí, cara? Como é que eu vou resolver para não entregar um trabalho dessa forma? Ó, uma lixa 2.500, acho que nem tá aqui a numeração dela. Poderia ser até uma lixa 3.000. Acho que uma 2.500, 3.000 seriam as lixas ideais para você lixar uma repintura em uma pequena área como essa, né? Para remover essas pequenas marcas. Uma lixa d'água, um pouquinho aqui de água. Deixa eu preparar. Legal. Ó,
voltar um pouquinho para trás. E eu não coloco muita força. Uma sacada é mais ou menos essa, assim. Às vezes você está lixando e aqui colocando o dedo, você sente aquelas pequenas marquinhas na lixa, né? Você consegue sentir aqui pelo tato. Você vai lixando e ao mesmo tempo vai percebendo que ela vai ficando suave, ela vai escorregando mais fácil. Eu não tenho tanta experiência na área de detail ou de polimento, eu não sou um profissional nessa área, mas pelo menos o que eu uso e que dá certo, eu acho que eu tenho um pouco de gabarito para poder te falar aí. Então, ó, pequenos movimentos. Tome cuidado, porque a gente está lixando uma repintura no vinco. A probabilidade de sair a tinta, desnivelar, acaba sendo até maior, mesmo sendo original. Isso pode acontecer. Então eu vou controlando, olhando na lâmpada. Eu gosto. Porque ao mesmo tempo, eu já vou vendo aquelas pequenas marquinhas sumirem. Vamos olhar aqui mais um pouco. Essa região de baixo aqui, lá também precisa ser lixada. Ó, por mais que eu estou fazendo um movimento rápido, o que eu estou controlando é a pressão. Eu coloco um pouquinho de pressão quando eu acho que precisa e menos pressão quando eu acredito que não precisa. Bom, lixei. Vou pegar um pano, passar aqui, só pra gente poder tentar ao menos visualizar. Tá vendo? Aquelas micro marcas que estavam mais ou menos aqui, ó, elas já desapareceram. Saca só, tava bem nessa região, ó. Olha como elas sumiram. Só que quando você lixa, fica um pouco mais fosco do que a pintura aqui da lata. Ia dizer pintura original, mas de original aqui não tem nada. Então vamos lá. Vou pegar uma massa aqui, peraí. Um pouquinho. Massa, deixa eu espalhar. Massa para polir. Agora é simples, com a mão mesmo, ó. Pequenos movimentos, meio que circulares, ó. Pequenos movimentos. Saca só como a mágica ela acaba acontecendo. Ainda precisa melhorar um pouco, mas ó, o amassado estava exatamente aqui, ó. A gente vinha se movimentando, olha lá, como o brilho tá todo conectado com o brilho da lata. Parece até uma bruxaria, mas não é. É só essa questão de saber utilizar, né, as técnicas certas. Eu acho que ele estava bem aqui, no momento certo. Estava bem aqui. Dá para perceber um leve pontinho de nada nessa região, mas do jeito que estava, para como ficou, já melhorou bastante. É por isso que você sempre deve lixar o menos possível, porque agora, se eu for corrigir o amassado, tiver algum pequeno ponto que eu preciso entrar com a ferramenta, ou até mesmo lixar ainda um pouquinho mais, para tirar algumas marquinhas que possam ter ficado, eu tenho ainda mais material aqui, né? Você tem a possibilidade de arrancar um pouco mais do verniz, da tinta, e automaticamente zerar o amassado. Vamos lá, vou olhar mais uma vez.
Ó. Como ele conectou muito, muito bem. Praticamente aqui a gente está bem próximo do resultado final. Bom, vou finalizar esse amassado utilizando as técnicas que você acompanhou. Vou te mostrar aqui, o carro está num bom posicionamento com a claridade aqui da rua, para a gente poder partir para aquele amassado da frente. Porque as técnicas que foram utilizadas aqui não vão ser as mesmas que vão ser utilizadas lá. Ou a ferramenta, a maneira de ter trabalhado o acesso, ele vai mudar, ele vai ser completamente diferente. Então, finalizando esse, a gente dá sequência nessa aula e parte para o da frente. Dá uma olhada no resultado. Deixa eu só abaixar aqui o retorno. Olha agora como eu não tenho nenhuma marca sequer ou vestígio que tenha passado por aqui. E por incrível que pareça, aquela leve marquinha branca que estava aqui também foi eliminada lixando. Às vezes deu alguma marcação ali pequena no verniz, mas simplesmente dando essa lixada e polindo, o brilho voltou para aquele ponto. Cara, poderia pegar 10 pessoas e perguntar aonde estava o amassado aqui. É lógico, elas encontrariam esses sujeira aqui na pintura e falariam, cara, provavelmente nessa área toda, né, foi repintada. E não, depois mostrassem para elas o mesmo vídeo que você tá vendo, não, cara, o amassado era aqui no vinco, a gente tem um outro amassado ali na região da frente, e acredito que elas se surpreenderiam, né? É igual pegar aquele carro de granizo que a gente fez lá e entregar ele pro dono. É uma loucura, né, cara? Os caras dão uma olhada naquilo e falam, caraca, como é possível? Provavelmente os carros que apareceram para nós aqui, eu acho que são de São Paulo, acho que ano passado deu uma chuva lá, o começo desse ano, só que eles são refúgio, né? O que isso significa? Os caras lá não quiseram fazer, não dá para fazer, não pegaram, porque leva muito tempo, muito amassado esticado, que tem que ficar encolhendo, perdendo tempo ali, enfim. E a curva de rio para lá na nossa oficina. Assim como curvas de rio como essas aqui, ó. Você consegue visualizar, olha agora, aonde está o amassado, aonde está a marcação, aonde tem algum vestígio que a gente passou por ali. Então, quando você pegar esse trabalho, tendo o conhecimento que você teve acesso aqui agora, você sabe que a ferramenta fica escapando, que a ferramenta às vezes marca, que para levantar o centro do amassado, às vezes você demora 40 minutos, né? Eu fiz 3 amassadinhos na coluna desse Etios, eu demorei 1 hora para fazer 3 amassados. O gelo pegou fazendo 3 pequenos bicos, coluna não tem acesso, foi cola fria, depois cola quente no final para levantar a beira, 1 hora para fazer 3 pequenos amassadinhos. E hoje em 1 hora praticamente eu fiz metade do teto do outro granizo. Olha a loucura. Então tem pequenos trabalhos que vai demandar paciência, que vai demandar essa sabedoria para não colocar os pés pelas mãos, né? Bom, agora a gente vai partir para onde o filho chora e a mãe não vê. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Se você chegou até aqui, tem muita coisa que vai rolar. Na semana que vem, a gente vai fazer um aquecimento. Aquecimento do quê? Semana que vem, todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da noite, eu vou estar ao vivo aqui. De segunda a sexta, 8 horas da noite, ao vivo. Um aquecimento para o evento que vai começar no dia 31. No final de... A gente está o quê? Abril? Que mês que a gente está agora? No final de março. Ó, dia 31, final de março. Dia 2 e 4, no começo de abril. Já anota na sua agenda. Semana que vem, 8 horas da noite, vão ter várias aulas, né? Iguais a essa,
complementares a essas e amassados tão ou mais complexos que esses, para te mostrar tudo aquilo que você precisa saber e fazer para em um único dia, trabalhando somente com martelinho de ouro, alcançar o faturamento de R$1.000. Todas essas manhas que existem dentro da nossa profissão. Como eu já disse e repito, você faz um curso presencial, sai da sua casa, paga, e o professor na escola não sabe isso que eu estou te ensinando aqui. O cara que vai te ensinar. Porque talvez ele não tenha essas habilidades que são simples, como você está vendo, né? Porque aqui a gente não te ensina a bater martelo, só isso, né? Qualquer Zé Mané pode te criar um canal no YouTube, pegar uns pedaços de ferro, colocar uma lâmpada, sair falando um monte de besteira ali que faz e acontece, né? Qualquer um pode fazer isso. Aqui a gente te ensina a pensar como um profissional. Tudo que eu estou dizendo é para que você seja instigado a pensar como um verdadeiro profissional, né? E uma coisa que eu fiquei encucado são esses pontos que estão aqui, né? Você percebe que é um ponto baixo que provavelmente foi enchido de massa aqui do outro lado, né? Porque ele não aparece aqui na lata, tampar aqueles buracos com massa e simplesmente pintaram em cima e entregaram o carro para o cliente, né? Sacanagem. Corolla novo, às vezes sai da concessionária com isso daqui, galera. Quem não sabe de histórias como essa, que atire a primeira pedra, né? Vai comprar um carro numa concessionária, o cara não tem tanto conhecimento, foi vendido pro cara como zero aqui, ó. Bora lá partir pro outro amassado agora. Aqui o que vai acontecer? Meu irmão já montou ali, para não perder tempo, e vai desmontar o que precisa para a gente ter acesso ali. Tira a roda, acho que qualquer um de vocês sabem tirar uma roda. Depois tira a forração aqui. Carros de um valor elevado ou carros considerados premium, vem com essas capas aqui atrás. O que é bom para o que vai ser feito aqui agora, né? Então ele remove esse para-barro, geralmente não é de plástico, é tipo um tecido, um veludo. Remove aqui para a gente ter acesso à lata. Ó. Olha o amassado. Visualizem bem. Olha aonde ele acabou pegando. O nível de pressão que a gente tem nele. A extensão dele. E aonde ele acabou pegando aqui, ó. Entro nessa parte. E olha lá. Se você colocasse uma ferramenta aqui, tentasse empurrar, todo o impacto da ferramenta seria passado para essa chapa. Não seria passado para a lata lá de fora. E olha como ela é bem colada e bem próxima daqui da região do amassado. Então, nesse caso, não adianta fazer um pequeno furinho. Em alguns casos, provavelmente você já tenha feito isso. Você vai lá, pega um punção, uma broca escalhonada, eu acho que é esse o nome, e acaba fazendo um pequeno furinho. Aqui, o que eu preciso fazer é um pequeno corte, quase do tamanho do amassado, ou mais ou menos um dedo para frente e um dedo para trás aqui do amassado. Porque eu preciso separar uma lata da outra para conseguir entrar com uma ferramenta ali. E agora você vai conseguir visualizar o que eu uso para fazer isso. A boa e velha talhadeira. Essa é feita das mesmas molas de carros antigos, né? Ou as espátulas que eu utilizo. Hoje eu utilizei bastante ali para fazer alguns amassadinhos de granizo. E a grande sacada aqui é ter a mesma paciência que você acabou de utilizar naquela parte de trás para fazer o pequeno acesso nessa região. E por que a talhadeira, na minha opinião, é a melhor ferramenta? Porque você consegue ir aos poucos criando esse acesso. Se você pega, sei lá, um disquinho de corte
e não tem o controle desse disco, dá uma passada aqui, cara, tá muito colado com essa lata, adivinha o que vai acontecer lá? Você acaba cortando e vendo a ponta dessa ferramenta saindo lá pro lado de fora. Com a talhadeira, eu consigo ir ali bem de boa, mas bem de boa, mas bem de boa mesmo, criando esse acesso. Eu amolo ela muito bem no esmeril e aqui, ó, não dá para pegar, mas o que eu tô fazendo? Eu tô utilizando só a pontinha dela, é por isso que eu mostrei aqui, ó, dessa forma. Eu travo ela no meu dedo e deixo só a quininha dela ali batendo na lata. Por quê? Porque se você segura aqui na região de baixo, ela vai acabar com uma das batidas entrando muito e a lata é colada. Deve ter o quê? 1 centímetro de distância de uma lata para outra. Se você aponta demais a talhadeira lá do outro lado, você pode cortar a lata, você pode trincar a pintura, você pode acabar interferindo na qualidade do trabalho. Quando eu faço isso, não tem como, porque o meu dedo é a trava para saber o quanto pode acabar entrando e o quanto não. Dá uma olhada. Fiz o primeiro corte, tô olhando ali na região de fora para ver se alguma coisa acontece. E bem na manha, vou criando aqui o segundo. Se fosse uma caixa mais oca, geralmente alguns carros são, um pequeno furinho daria para fazer, sem sombra de dúvidas. Pegaria ali um punçãozinho com uma ferramenta bem fina, criaria esse furo e conseguiria chegar até o amassado. Mas nesse caso, onde a lata é extremamente colada, é isso que eu preciso, ó. Lâmpada, vou olhando o que está acontecendo, olhando a parte interna, sem nenhuma pressa. Vou criando esse acesso. Para chegar, ó, nesse ponto aqui, ó, aonde o acesso foi todo criado, eu pego um alicate, viro essa chapa como se fosse abrir uma latinha de massa de tomate e olha agora, eu tenho todo o acesso para poder chegar literalmente no amassado. Um toco de madeira para tirar toda a pressão dele. Tenho 2 aqui. E uma espátula bem pequena para pegar a região da parte de baixo ali, para dar um leve acabamento nessa parte mais colada, ó. Ela entra dessa forma. Olha que louco. Em qual kit de ferramenta você encontra ferramentas como essa? Daqui a pouco as fábricas podem ver esse vídeo, criar uma espátulazinha como essa e vender para você por 300, 400 reais. E tem gente que compraria. Olha lá, toquinho de madeira que vai chegar muito bem ali no amassado. Como que eu vou bater? Qual que é o movimento? Como é que segura a ferramenta? Dessa forma aí, ó. Para você que já ia perguntar isso logo na sequência. E agora eu começo a levantar o amassado dessa forma. Deixa eu só ajustar aqui. Olha o meu posicionamento. Bem alinhado. Vamos lá então. Amassado tensionado, você consegue visualizar que o sentido dele dita o sentido da lâmpada, do posicionamento. É fácil visualizar aqui que a gente tem, por mais que tenha uma tensão muito acentuada aqui no próximo ao vinco, né, no meio do vinco, o sentido do amassado é um amassado de risco. Amassado de risco, você sempre começa com a lâmpada no posicionamento de risco, né? Para depois virar a lâmpada e fazer o que tem que ser feito.
Então, quanto mais você aprende a como começar, a como iniciar, não só posicionando a lâmpada, mas também esse tipo de amassado, né? Dá para ver aqui a segunda chapa, que a gente teve que abrir ela, criando o acesso, e agora sim eu consigo chegar aqui nele. Vou utilizar um toco de madeira. Olha o tamanho disso. Deve ter aqui eu acho que uns 10 centímetros. Pode ser inofensivo ou para muitas pessoas não servirem para nada, né? Mas um amassado como esse, num carro como esse, envolvendo tudo isso que você está acompanhando do início até ter chegado nessa etapa, cara, uma ferramenta como essa é capaz de ganhar R$ 300, seria o que eu cobraria para fazer um amassado como esse aqui hoje na nossa oficina. Então, muito mais importante até do que as ferramentas que você vai utilizar, ou até as ferramentas, né? Não necessariamente precisam ser ultra ferramentas, até ferramentas modernas, criadas mesmo para martelinho de ouro, não chegariam nessa área, onde a lata acaba sendo muito colada. Aqui a gente tem a boca do combustível, enfim, já te mostrei isso. Agora eu vou te mostrar como resolver esse tipo de situação. Como é uma repintura, eu vou aquecer e aquecer bem a lata. Não vou economizar aqui no calor. Bom, aqueci, é quase como se a gente tivesse tornado a lateral, uma das partes mais difíceis de serem feitas, em um paralama, criando esse acesso. Agora eu vou posicionar o toco nessa região, no sentido de risco. É importante, né? Porque assim eu consigo pegar a parte de cima e de baixo aqui do amassado, trazendo meio que já tentando conectar. Essa é a intenção. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Vou encontrando a ferramenta, saca só. Ó, ela tá aqui na região de cima. Se a gente chegar um pouquinho mais próximo, dá pra perceber que ela tá bem aqui, ó. Fique ligado, vou ir batendo. Deixa eu conferir aqui. Perfeito. Ó, controlando as batidas. Olha o ritmo. Você deve estar escutando aí. Cheguei no vinco, a parte mais tensionada, eu vou parar um pouco e vou aquecer novamente. Eu não vou insistir em tentar trazer essa parte. Estou batendo até que forte ali. Eu não quero que aconteça nenhum deslize, ó. Vamos ver se a gente consegue até melhorar. Acho que aqui tá legal. Opa. Vamos ver. Aqui tá bacana. Dá pra ver essa parte de cima voltando, ó. Trago um pouco a parte de baixo. Melhora aqui a região de cima. E olha só como ficou a parte do vinco. É nítido que existem pontos para serem melhorados. Então vou melhorar eles, ó. Por que eu estou fazendo isso agora? Porque eu quero trabalhar na altura ideal. E o que significa isso? Quando eu estou levantando uma área tensionada como essa daqui,
Geralmente, quando começa a fazer alguns pontos de granulação, eu já estou levantando talvez até mais do que precisa. Só testar aqui para ver se o martelo chega. Também dá para utilizar a parte traseira do martelo. Às vezes você está lá levantando naquela empolgação e está passando da altura ideal. Que altura ideal é essa? A altura da lata. Se a gente pegar como referência essa parte da frente, essa é a famosa altura ideal. Então eu tenho que ter isso como parâmetro. Levante até um certo ponto, pare e já comece a corrigir. Porque senão você vai estar meio que engordando o amassado e às vezes fazendo com que um amassado que não está esticado estique. Ó, vou usar um pino aqui agora. Começou a marcar um pouco, mesmo sendo um pino de plástico, sem problemas. A gente volta pro martelo. Em repintura é muito fácil isso acontecer. Às vezes, até batendo com o martelo, pode acontecer de você marcar a repintura. Ó, olha lá como está a granulação. Agora eu vou utilizar até meu martelinho mesmo. A própria parte de trás dele aqui, ó, olha ele aqui embaixo. Batendo pequenas batidas, a gente vai resolver essa granulaçãozinha aqui na parte de baixo. Não antes de esquentar. Ou dá para fazer os dois ao mesmo tempo. A região de cima, já dei uma boa melhorada. Vamos ver se eu já consigo entrar com a espátula nessa parte aqui de baixo. Aqui a espátula, parece que ela vai funcionar bem. É uma área mais fechada, então eu tenho que trabalhar aqui uma ferramenta um pouco mais fina. Essa espátulazinha sempre acaba entrando. Em algumas vezes você consegue até virar essa chapa e bater aqui na região de baixo. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Coloquei ela para cima novamente. Vou até chegar um pouquinho mais para trás. Abaixar, ó. Deixa eu só abaixar. Aqui, opa, perfeito. Esquentar. Você tá vendo que eu não fico muito preocupado com as granulações que parece que estão saindo do controle ali, né? Porque eu tô jogando o jogo por inteiro, ó. Agora a região de baixo. Vamos fazer o teste. Levantar mais um pouco ela aqui. Ó, e dá para ver que levemente ela vai levantando. Deixa eu me posicionar. Desde criar o acesso a cada pequena batida que eu estou dando aqui, o que eu estou tentando fazer é controlar o máximo possível
para a ansiedade, né? Para que não fuja do controle e acabe meio que colocando os pés pelas mãos. Virei a chapa, deixa eu trazer aqui ela de volta aqui, ó, revirando para baixo. Agora sim, quero fazer um teste com o pino. Boa. É uma área que eu diria que é delicada trabalhar. Talvez você já esteja percebendo. Tá vendo esse vergão que tá aqui? Eu vou ter que dar umas leves batidas nessa ponta, trazendo ela para fora para poder abaixá-la ali. Mas isso sempre acaba ficando para o final, porque eu preciso que essa chapa esteja lá dentro, ó. Eu não consigo pegar um toco, ó, e bater aqui no canto, ó. Não tem como, aqui ele tá bem na diagonal. Então é um jogo de paciência. Muitas das vezes, nessa fase que a gente está entrando aqui agora, eu já até utilizo o meu próprio pino. Vamos levantar um pouquinho mais. Para pegar esses mínimos da granulação. Deixa eu mostrar um pouco aqui. Mas olha como o amassado já se modificou. Sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil nesse trabalho é controlar a ansiedade e criar o acesso. Ou eu diria aqui, criar o acesso e controlar a ansiedade. Não dá para colocar o acesso é mais difícil que a ansiedade. Ou a ansiedade é mais difícil que o acesso. Você vai precisar dessa combinação, cara. O próprio pino. Eu vou levantando ali e já posso agora utilizar o pino para corrigir esses pontinhos da granulação. Com o mínimo de força possível. Uma coisa interessante aqui, se você visualizar, a gente não fez aqueles pequenos bicos muito fundos que foram feitos aqui no outro amassado. Por quê? Se aqui está mais tensionado que essa região de trás. Por causa do acesso. Por causa de como a gente chegou no amassado. E todas essas ferramentas que a gente está utilizando aqui. Tem que parar aqui, o cara perguntando onde fica o estabelecimento. Mas vamos lá. Então, o fato de, mesmo estando mais tensionado, acaba sendo minimizado pela possibilidade de ter quebrado a tensão com um toquinho de madeira. Diferentemente do primeiro amassado, que a gente fazia um movimento, a fita já acabava rompendo
o acesso era extremamente horrível. Vou tirar essa sujeira dali. Extremamente horrível não, extremamente limitado. Vou limpar aqui um pouquinho. Ó, mais uma vez, vou pegar o próprio martelo. Pra falar a verdade, até bater com o martelo aqui tá melhor do que tentar fazer com um toquinho. Ó. Risco. Vou levantando, porque basicamente agora o que eu faço é continuar. Eu vou repetindo todos esses processos, me movimentando, né, para conseguir enxergar o máximo possível aqui do amassado, eliminar o máximo possível dos pontos de granulação e logo na sequência te mostrar qual é o passo que a gente deve fazer para finalizar. Bom, tô de volta e dá uma olhada no que precisa ser feito para fazer com que essa chapa se encaixe perfeitamente ali na região da lataria ali, né? Quando a gente faz esse corte, principalmente com a talhadeira, o bom é que você não arranca material. Se você utiliza, sei lá, uma lixadeira, um disquinho de corte, querendo ou não, você está arrancando parte do material. Aqui não. Então eu consigo desamassar essas pontas, ajustar ela, e no caso aqui com o alicate, preciso deixar bem reta todas essas pequenas partes aqui, tanto da parte que está abaixada, quanto dessa outra região aqui, que também foi afetada ali pelo impacto da talhadeira. Olha como ela está bem ajustadinha agora. Como ela estava antes, quer ver? Ó, como ela fica meio abaulada aqui, ó. Olha lá. E depois, como ela fica completamente reta. Faço a mesma coisa nessa parte de cima. Uso um alicate para fazer isso. Para mim é a melhor ferramenta. Dependendo do acesso que você tem, dá até para usar um taço, apoiar um tacinho ali atrás e vir rebatendo. Ajusto cada ponto. E agora faço um encaixe. O ajuste, ele tem que ficar perfeito, ó. Eu vou levando a talhadeira, ajustando. Chega um momento em que ela encaixa tão perfeitamente que trava ali mesmo. E aí, o que eu uso para fechar, eu sei que você pode usar vários tipos de material, massa plástica, aquela cola de vidro, aquela cola preta também é muito boa. Só que eu gosto de usar o Durepox. Por quê? Porque ela dá a impressão de justamente ficar como isso daqui, ó. Isso daqui é original de fábrica, essa calafetação que foi feita. Olha a calafetação que eu fiz. Para falar a verdade, está até mais bonita que isso aqui, ó. Isso aqui sai original de fábrica. E olha a calafetação que eu fiz usando o Durepox, passando ali em volta. Olha como ele fica completamente encaixado aqui na lata. Você pode pegar um spray e dar uma sprayzada aqui, um primer para proteger a pintura. Mas nesse caso, para ser bem sincero, não tem necessidade. Depois que esse cara pegar a primeira sujeira, vai ficar completamente do jeito que está aqui, ó. Da mesma maneira. Para que a terra correr ali, não vai ter mais diferença entre esse acabamento que saiu da fábrica
Olha quem tá ali, minha cachorrinha. Com o acabamento que foi dado nessa parte. Meu irmão faz a remontagem, mas antes eu fiz a mesma coisa, lixei, poli para tirar todas as pequenas marcas. Olha o nível do resultado. Esse amassado é muito mais simples de resolver do que aquele outro. Por mais que tenha criado o acesso aqui. Depois de ter criado o acesso, é quase como se a gente tivesse tornado essa parte num paralama. Daria até para fazer colocando o pneu usando a alavanca ali, né? Entrando com a alavanca e pressionando aqui cada pequeno detalhe ou cada pequeno ponto do amassado. Remontagem, recolocando a capa. Não dá para visualizar ali, ó, o corte. Tô tentando achar aqui o melhor ponto. Olha lá, ele tampa completamente aonde estava ou aonde está o acesso, não deixando sequer um vestígio. As ferramentas utilizadas nesse caso para fazer o trabalho que você acabou de visualizar, ferramentas extremamente caras e modernas. Só que não, ferramentas básicas, simples, que não só resolveram um amassado com essa característica razoavelmente pequeno, mas eu já fiz amassados gigantescos em caixa de roda com essas mesmas ferramentas. É claro, quando é uma pintura original, você pode usar a ventosa para tirar a pressão maior do amassado. Você pode usar a cola fria para tirar a pressão maior. Só que para dar o acabamento final, fazer exatamente isso daqui, ó, que você está visualizando, você vai precisar chegar com uma ferramenta. Quando a caixa de roda é extremamente colada, a opção que você tem é essa: criar um acesso descolando a lata ali da parte de trás. Quando a caixa de roda ela é bem mais oca, você tem outra opção, que é mais simples, simplesmente fazendo um acesso com uma broca escalonada, eu acho que é esse o nome, um punção, e entrando com uma ferramentinha, tipo aquelas mini esquerda-direitas, e seguindo os princípios e técnicas que foram ensinadas até aqui. Olha lá que louco. Aquela pequena marca que tinha, que eu achei que era da massa poliéster ali, poderia ser até um primer, ela simplesmente foi removida na hora da lixada e da polida. Se você chegou até aqui, senta o dedo no like aí, deixa um coraçãozinho. Tem alguma pergunta? Bora responder umas 2, 3 perguntas. E não esquece, se prepara, semana que vem, de segunda a sexta, todos os dias, 8 horas da noite, eu vou estar aqui fazendo uma aula, que vai ser o aquecimento do nosso treinamento que começa no dia 31. Então bora lá, alguma dúvida? Alguma pergunta? Com a vibração e a utilização do veículo, esse Durepox pode não cair? Não, cara. Depois de fixado ali, ele vira uma pedra aquilo ali. Eu já cheguei a fazer outros carros que vieram pra gente e é embaçado arrancar aquilo ali. Boa, um KPO também. Tem bastante gente que usa. Daniel Gomes. Acho que ficaria bem legal também se passasse um KPO por cima com pincel. Professor, você acha que utilizar fita isolante na ponta da ferramenta seria melhor do que a fita crepe? Eu acho que é essa a pergunta, né? Para ser sincero, eu nunca testei a fita isolante. Eu já testei uma fita de tecido, inclusive a gente tem lá na oficina. Ela é bem superior à fita crepe, né? Ela aguenta mais o tranco.
Qual o valor desse trabalho? Se eu não me engano, foi cobrado R$ 580 para fazer. Deve ter cobrado uns 400. Por pouco. Para ser sincero, eu nunca cheguei a utilizar esse KPO. Provavelmente eu vou ver se eu compro numa casa de tinta e utilizo para ver, cara. É raro, é muito raro a gente criar acessos lá na nossa oficina. Então eu compro um Durepox como esse e às vezes dura um ano. Foi pouco pela trabalheira. Cara, geralmente num trabalho como esse a gente leva mais ou menos umas 2 horas e meia. Não é um trabalho que leva muito tempo. Eu demoro mais para fazer essa aula, a gente está quase chegando em 2 horas de aula, quase o mesmo tempo do que para fazer o trabalho. 2 horas e meia, R$ 580, tá bom, né? Já dá para você entender como é simples, mas não é fácil alcançar o faturamento de R$ 1.000 em um único dia ou mais de R$ 1.000 em um único trabalho. Se você pega um carro com essas características antes do almoço e faz o amassado, e você pega um carro como esse depois do almoço e faz a remoção do amassado, pronto. Você acabou de fazer o seu primeiro faturamento de R$ 1.000 em um único dia ou mais de R$ 1.000 em um único trabalho. Eu tô com essas 3 chuvas de granizo, só para que você tenha a noção de onde um martelinho de ouro de alto nível pode chegar. Aqui já foi entregue R$ 6.500. O cara pagou hoje na transferência bancária. O cara não faz Pix. Louco isso, né? Pediu o número da agência e conta, eu nem fazia ideia. Quem é que sabe um número da agência e conta hoje em dia? Tudo é resolvido pelo Pix. Ele falou, não, faz muito tempo que eu não utilizo o Pix. Será que é aquele negócio de o banco tá monitorando? Mas independente se é transferência ou se é por Pix, o banco tá de olho, né? Então esse foi R$ 6.500. Esse Peugeot que eu estou fazendo lá na oficina, R$ 4.500. Na segunda-feira da semana que vem, uma Amarok de R$ 7.200. Então soma aí, 6.500 mais 4.500 dá 10, 11. Mais 7.200, 18.200. 3 carros, basicamente daria para fazer os 3 em uma semana, 18 pila de faturamento. É essa brincadeira que um martelinho de ouro joga, né? E é isso, ou muito disso, que eu vou te ensinar não só na semana que vem, nas aulas que vão ser do aquecimento, mas também dentro do nosso evento. Então não dá bobeira, não deixe de participar, anota na sua agenda. Você vai passar talvez 2 semanas comigo, né? Vendo essas aulas, entendendo aquilo que a gente faz para cobrar isso ou como fazer esses tipos de trabalho. Provavelmente para não passar o resto do ano se lascando no emprego que talvez você já não gosta. Você só precisa de 2 semanas para entender como fazer isso. Para ter a percepção de que você também consegue, assim como várias pessoas conseguiram. Cara, se você não tiver 2 semanas para fazer isso, talvez aqui nem seja o lugar para você, né? Talvez o faturamento de R$ 1.000 em um único dia, ou mais de R$ 1.000 em um único trabalho, não seja para você. Talvez a possibilidade de faturar mais de R$ 18.000. É louco falar isso porque eu nem tinha somado. Em apenas uma semana, trabalhando com martelinho de ouro, nunca vai se concretizar na sua vida. Você vai passar essas 2 semanas se dedicando para não passar o resto da vida se fudendo num trampo que você não curte. Então é isso aí. Se prepara, semana que vem a gente começa esse aquecimento. Se você chegou até aqui, já deixa aí o seu curtir, me segue no Instagram. Tô corrido, esses granizos estão tirando o meu couro, não tô postando tanta coisa, mas lá você vai entender um pouco de tudo aquilo que eu faço
para viver essa realidade dentro do martelinho de ouro. Então é isso aí. A gente se vê na semana que vem. A gente se esbarra no próximo trabalho. Fui!